Então, o fato de você estar aqui hoje, nessa segunda parte, fala mais ainda sobre você. Porque a primeira parte você viu uma apresentação de um plano de negócio para você mudar a sua vida. Parabéns. E a gente sabe que tem muitos convidados aqui. E esses convidados se mantiveram. Por quê? Porque agora vai ter uma parte de treinamento. Só que a gente só treina naquilo que nós queremos fazer. Você não vai treinar em alguma coisa que você não tem visão, você não tem foco nenhum. Fala assim: eu quero ser um excelente chefe de cozinha. Você vai treinar chefe de cozinha. Agora, você fala assim: eu quero ser um chefe de cozinha. Você não vai sair por aí marcando aula para como criar minhoca, por exemplo, para vender rumo, sei lá como que chama aquilo. Se você está aqui, é porque você gostou daquilo que foi mostrado e você quer se tornar um profissional, assim como o Tiago Araújo e tantas outras pessoas que estão aqui na sala. Parabéns, ok? Então vamos lembrar das possibilidades da ATL Group. O Tiago Araújo falou, né, o grupo ATL, mas nós estamos internacionalizando a marca, então é ATL Group, e a gente vai levar essa marca nesse primeiro momento, ainda esse semestre, aqui na América do Sul, e depois vamos para a América do Norte, na sequência Europa. Então se prepare que tem coisas extraordinárias para você desenvolver essa atividade, falar sobre os nossos produtos e poder ganhar aí em euro e em dólar. Parabéns por isso, ok? Mas de todas as possibilidades da Telegroup, eu gostaria que você pensasse o seguinte: qual é aquela que você mais se identifica? Porque, como eu falei, os produtos e serviços da Tele, eles não andam e não falam. Então, o nosso presidente, Juliano Rocha, ele não pegou uma verba de marketing, uma verba publicitária e contratou a Ivete Sangalo para que ela fizesse um anúncio e milhões de pessoas iam lá clicar e comprassem os nossos chips. Ele não fez isso. Ele pegou essa verba publicitária, esse percentual, que todo empresário sabe do que eu estou falando, então você vai comercializar um celular, pô, quantos por cento que eu vou destinar para marketing? Quantos por cento que eu vou destinar para propaganda? Sei lá, tem tudo isso. O presidente Juliano Rocha ele pegou esse percentual e distribuiu em pessoas comuns. Então, como o Tiago Araújo falou e falou muito bem, aqui a estrela é você. A Ivete Sangalo, sei lá, mas quem que faz publicidade, aí Fábio Porchat e tantas pessoas que ganham milhões de reais, mas milhões. O que é melhor aqui? Pagar milhares para milhares de pessoas. Isso é muito mais legal. Isso você consegue mudar a vida de muitas pessoas. Eu sei que hoje, para muitos dos líderes que aqui estão, se a gente falar de alguns milhares de reais, isso aí não faz diferença para eles. Porque hoje são líderes que estão ganhando 60, 70, 80 mil reais por mês na empresa. Perfeito, merecem. Só que para muitas pessoas, hoje, ganhar 2 mil reais é um diferencial. Poder ganhar 3 mil reais a mais é um diferencial. Poder encher a geladeira, pagar o aluguel, uma boa escola para o filho, plano de saúde, tudo isso é legal. Então, o que o presidente Juliano Rocha fez foi pulverizar essa verba de marketing em pessoas. Só que as pessoas precisam de determinados treinamentos. Porque o que nós temos aqui, a gente sabe que o Tiago ele era especialista no varejo, ele estava em outra área ali, ele trabalhava, então não é da noite para o dia que ele teria essa habilidade que ele teve hoje. Não foi ali do dia que ele tomou a decisão de fazer marketing multinível, alguém chegou e falou: Collor, você está aqui numa sala de apresentação, agora você vai apresentar um plano de negócio, você vai subir no palco, você vai dar treinamento para centenas de pessoas. Não foi assim. É um processo. E nós entendemos esse processo. Por isso que nós damos treinamento aqui para as pessoas, ok? Mas, antes de falar dessa parte importante que é você, deixa eu fazer aqui um resumo muito importante das operações da Telegroup. Nós temos os produtos, ok? E são produtos extraordinários. Vou dar um exemplo para você. Por muito tempo eu fiz treinamento em empresas que tinham produtos diferenciados. Eu já fiz treinamento numa empresa que vendia um jogo de 16 panelas por 40 mil reais. Eu vou dar uma pausa para você falar, para você pensar agora, não é verdade. Depois você dá um Google, ok? 16 panelas por 40 mil reais. E quer saber de uma coisa? Vende. Aí você fala, caramba, como que eu sei que depois a pessoa tem que fazer o plano do governo federal, minha panela, minha vida, né, para pagar. Mas é assim que acontece. Vende. Tem mercado para isso. Essas pessoas são treinadas para ir na casa ali do prospect, ele leva um ovo cru, leva um pedaço de galinha, frango, fica mais bonito, tá bom? Leva um peito de frango, alguns legumes cru, põe
na coisa ali, enche de água, foi e fica saboroso e fala, tá vendo? Aqui não tem alumínio, não tem tudo isso. Eles sabem como vender aquilo e vende. Eu não estou fazendo propaganda deles, ok? Só estou te dando exemplo de um mercado, porque muitas pessoas, quando vê uma explicação do plano de marketing com triplo diamante Thiago Araújo, acreditem no que eu vou falar agora, ok? Tem gente que fala o seguinte: eu não tenho dinheiro para entrar. E quando a pessoa não tem esse dinheiro, e mesmo nós sabendo aqui, ele tem, ok, gente? Todo mundo, eu garanto, todas as pessoas que estão na sala e todas as pessoas que você vai conversar, eu garanto, sem conhecer a pessoa, sem conhecer a realidade da pessoa, sem conhecer a vida da pessoa, sem conhecer o estado atual da pessoa, eu garanto, ele tem o dinheiro para entrar, ok? Ele tem, mas vai lá. Mas essa pessoa, quando diz que não tem, ela cria, Fábio, na cabeça dela, a imagem de que ninguém tem. Porque ela está vendo o mundo com as lentes dela. Ela acha que todo mundo está vivendo a realidade dela, ok? E quando a gente chega e fala, não, tá vendendo panela aí fora por 40 mil reais, a gente fala, ah, isso não é possível. É possível, eles dão treinamento para isso. Chega aqui, a gente fala que é 80 reais, acredita, a objeção é a mesma. Olha que loucura, para vender um produto de 40 mil reais e vender uma liberdade financeira, aquele tesourão, lá, sei lá como que chama, que vai quebrar as algemas da escravidão, que é 80 reais, a objeção é a mesma. Olha que loucura, porque isso está dentro de cada pessoa, ok? Mas aqui, quando a gente chega e fala de perfume, você não precisa ficar o dia inteiro na casa de uma pessoa cozinhando, falando sobre os hábitos alimentares, mostrando, tentando fazer uma lavagem cerebral. Você não precisa mudar os hábitos de consumo de uma pessoa. Você não precisa disso. Nós tivemos um treinamento aqui com o nosso triplo diamante Miguel Queiroz, que ele deu uma aula, e ele chegou e falou o seguinte, ó, vai num batalhão de polícia, todo mundo sabe onde tem um batalhão de polícia, vai no batalhão de polícia no seu bairro, vai lá com um estojinho de produtos da Atlântica Natural, chega ali com um monte e fala, meninos e meninas, tá aqui, e joga lá, você vai ver o que vai acontecer. Vai vender. Você não precisa ficar falando assim, veja bem, os nossos produtos, eles são feitos, quem faz são as freiras anãs do Afeganistão. Você não precisa nada disso. Quando você leva um perfume, a questão é se o cara vai comprar ou não. Quando você leva um monte de perfume, a questão é quais ele vai comprar. Você vai vender, é uma certeza. Então, os nossos produtos não precisam de uma explicação técnica. Se você conhece pessoas, eu estou com uma micose na unha, minha unha está amarela, você fala, criatura, é o seguinte, usa aqui o Natos que vai sarar. 6 meses. Mas por que é 6 meses? Porque é o tempo da unha crescer. Simples assim, tá legal? 6 meses você vai sarar. E o cara fala, sério? Não, não é sério. É sério. Vai sarar. Não tem como me perguntar. Tá aqui, pronto. Você conhece alguém que quer emagrecer? Você vai lá, vende o slim, vende o shake para a pessoa, pode tomar que você vai emagrecer, criatura. Simples assim. E quando fala de emagrecer, você não precisa entrar, você não precisa ser igual a doutora Renata, especialista, saber de todas as coisas. Não precisa. Sabe por quê? Porque a doutora Renata dá o treinamento para a gente. Olha que loucura. Além de você ter um produto que faz sentido para as pessoas, você ainda tem a parte técnica para possíveis objeções. Então, os nossos produtos são extraordinários. Eu já dei palestra em empresa que vende colchão por 12 mil reais. Também tem que fazer o plano do governo federal, meu colchão, minha vida. E quer saber uma coisa? Vende. Fala, não é o mesmo percentual dos que estamos aqui, é óbvio que não. Mas vende. A empresa está aí há 300 anos vendendo até hoje. Fala, como que eles conseguem? Como que é possível isso, Altamir? Vender desse jeito? Por quê? Porque as pessoas passam por um treinamento e algumas pessoas falam assim, hoje eu vou vender. E vende. Tem purificador de água que custa mais de 4 mil reais. E a gente sabe que muitas vezes a gente toma água lá do nosso filtro mesmo e toma e nem liga. E aí vai lá e vem. Então, eu quero falar para você que existem mercados aí fora que os distribuidores, chega uma delícia, os distribuidores sofrem para falar sobre o produto deles. A taxa de conversão deles é muito baixa. Então, eles têm que fazer várias visitas, vários contatos por dia, porque a taxa de conversão é muito baixa, ok? Os nossos produtos, a taxa de conversão é altíssima. Eu posso garantir para você que existe uma estratégia de você ter 100% numa taxa de conversão. E todas as pessoas que no treinamento de vendas falam assim, não existe 100%, não existe porque não conhece a Atlântica Natural. Pô, faz uma reunião na sua casa, faz uma reunião na sua casa, chama pessoas, que é uma criatura, eu vou fazer um chá lá em casa, tá bom? Vai ter um chá, não precisa gastar muita grana, não. Compra uma cream cracker ali, faz um chazinho do nosso, é óbvio, faz o nosso café pré-treino ou de fibras, que é extraordinário, faz um shake lá e serve para as pessoas. Chama 10 pessoas, se dá uma tarde, pode ter certeza que você vai vender.
Talvez você não venda para todas as pessoas que estão ali. Aí eu não vou falar de 100%, mas naquele dia que você fez uma ação, você tem venda. Então, os nossos produtos, eles dão essa segurança para você começar a sonhar. Você fala, pô, é possível. A questão é a seguinte, quanto que você vai se empenhar para isso? Eu poderia ficar falando aqui de vários produtos, mas eu estou dando esse exemplo. Fiz uma comparação de um mercado, de vários mercados, né, que tem produtos caríssimos, que você precisa entrar na cabeça da pessoa para que ela mude o hábito de consumo, entrar na vida financeira da pessoa, eles dividem lá em trocentas vezes, tudo bem, e os caras têm que fazer isso, e fazem. E chega aqui na Atlântica Natural, com produtos de extrema qualidade, produtos baratos, produtos que fazem bem para as pessoas, acredite, a objeção é a mesma, mas para aqueles que saem para vender, vendem. Para aqueles que mostram a oportunidade de negócios, conseguem fazer isso e chegam aí ao nível onde, por exemplo, o Tiago Araújo chegou. Então, nós temos os produtos, beleza, que mesmo assim você precisa ir lá demonstrar, olha esse perfume, isso aqui é inspirado no grego, esse aqui não sei o que, esse aqui, beleza. Mas aí veio uma coisa extraordinária. Aí, tá vendo? Parabéns, Fábio. Show de bola, é assim que funciona. Assim que funciona. Se a gente abrir aqui, todo mundo vai ter. Eu estou falando isso principalmente para os convidados, ok? Mas aí veio uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque a Atlântica Natural tem os seus produtos. Então, por exemplo, pô, eu não vivo sem o café da Atlântica, tá legal? Não vivo. Então, toda hora eu tô lá, hoje, inclusive, eu fui lá para pegar café, aproveitei e peguei café. Então, tem que fazer, faz ativação, compra isso, compra aquilo. Então, eu tenho que lembrar, caramba, terça-feira eu vou na sede, ou a semana que vem eu vou pedir, putz, está acabando o meu shampoo, vou pedir. É normal isso, a gente tem que pensar para fazer um pedido. E tudo bem com isso. Como nós temos mais de 500 produtos, a gente fica ali pensando que produto que eu vou pedir. Show! Mas aí o presidente Juliano Rocha ele falou: olha, existe uma coisa hoje que todo mundo sabe que chama venda de lateralidade, que é você poder comercializar mais com o mesmo cliente que você tem. Porque hoje tem até um termo para isso, né, que é o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. A gente sabe como é caro ter um cliente, como é trabalhoso ter um cliente e fidelizar esse cliente. Ok, a partir do momento que nós temos esse cliente, o que é que nós temos que fazer? Ter mais produtos e serviços para esse cliente, porque nós já temos ele. Porque senão é sempre um reinvestimento, ok? E ele pensou: o que é que nós precisamos fazer então para ter algo onde a gente não precisa ficar esperando o cliente vir comprar, vir até aqui? Ótimo. E aí entramos no segmento de serviços. E aí eu vou falar uma coisa. Eu estava conversando com o Tiago Araújo antes de começarmos aqui, e ele estava toda feliz. Só que não, agora à noite foi mais dois, e não sei o quê. E o Tiago Araújo, que eu vou falar para vocês, gente, não é a melhor pessoa de referência, porque hoje a responsabilidade dele é de liderar a equipe, não é de comercializar os produtos. Então, não pegue o Tiago como referência, mas mesmo assim, hoje foi mais dois, e assim, e está desse jeito. Por quê? Porque quando nós entramos, por exemplo, na telefonia móvel, e a nossa telefonia móvel é melhor do que qualquer outra que tem no planeta, eu até gostaria de um dia colocar pessoas aqui das outras companhias telefônicas para a gente conversar sobre isso. Eu falo de boa. Eu não sou técnico, eu não entendo o que é VoIP, o que é IMP, eu não entendo nada disso, mas eu vou falar do ponto de vista da usabilidade e da praticidade para o cliente. A nossa é a melhor, não tem nada que se compare à nossa. Eu vou dar alguns exemplos para você. Primeiro, você vai fazer um plano hoje numa companhia telefônica, os caras vão te amarrar aí em 12 meses, 24 meses, 36 meses, seja lá o que for. E se você tentar sair, tem multa, eles vão te cobrar multa por isso. Aí você faz um plano lá, não, eu vou fazer, sei lá, um pré-pago aqui, alguma coisa, show, você vai pagar R$ 80 lá. Suponhamos que você passe a maior parte do seu tempo usando o Wi-Fi. Significa que você não está consumindo os dados daquela empresa, ok? Aí você não usou quase nada do pacote de dados que você comprou. Eu pergunto, acumula para o mês que vem? A resposta é não. Tudo aquilo que você não usou, você perde. Na Atlântica Natural, acumula. Putz, Wagner, eu fiquei Wi-Fi o tempo todo, até que vou acumular. Pronto, você tem mais dados para o mês que vem. Não tem fidelidade. E ainda, você ganha dinheiro com isso. E aí eu jogo as cartas na mesa e desafio. Oi, claro, vivo. Fala assim, fala que é melhor que a nossa. E isso está à sua disposição hoje. Então, quando eu vou falar dos perfumes da Atlântica Natural, quando eu vou falar do shake da Atlântica Natural, da linha capilar da Atlântica, tantos outros produtos, você vai lá e tem que mostrar para a pessoa, explicar, beleza, show. Quando você fala de telefone, não, criatura, custa tanto, não, não vai sujar seu nome se você não pagar, não tem multa, não tem nada disso, e você acumula os seus gigas aí, o seu pacote de dados. Simples assim.
Aí a pessoa fala, sabe por quê? Porque a pessoa vai pagar o mês que vem. Lembra que eu falei, produto, o que que eu vou comprar? Vou comprar, vou hoje, vou amanhã, e é normal isso, tá tudo bem? Telefone não. Quando que é? É dia 5? Dia 5 as pessoas podem ter em débito em conta. Você consegue imaginar que quando você tiver várias pessoas, eu não estou falando de ir lá falar para uma pessoa timidamente, que eu vou falar disso já já, ok? Timidamente que ele ficar rico, porque não é assim que funciona. Se você comprou essa ideia em alguma outra empresa, eu tenho que te falar a verdade, eles mentiram para você. Não é assim que funciona, ok? Mas se você desenvolveu esse trabalho, está disposto a pagar o tempo, eu estou falando aí de 18 meses de intensidade, aí sim você vai ficar rico, não tenha dúvida disso, ok? Mas você imagina um trabalho bem feito de 18 meses, com quantas pessoas você pode falar, sem contar o poder da rede, ok? E essas pessoas pagando todos os meses a conta de telefone delas. Por quê? Porque isso elas pagam. Você não precisa ligar, criatura, você precisa pagar. Não, eles vão pagar, é normal. Todos os meses. Aí, muitas pessoas pagando a conta de telefone e entrando um percentual disso na sua conta. Não da Ivete Sangalo, não do Fábio Porchat, não do Neymar, na sua. Isso está à sua disposição hoje. É assim, tem assim, é assim que funciona. E eu estou falando de um serviço. Vamos para outro. Quantas pessoas você conhece que assinam Globoplay, Prime, Disney, Premiere, sei lá outros que tem aí, tem um monte, né? Globo, tem um monte. Você conhece muitas pessoas que assinam isso. E provavelmente você assina uma plataforma de streaming. Provavelmente você, ok? E eu não estou falando aqui do chupa-cabra, que misericórdia. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês, hein? Tiagão, você tampa os ouvidos e depois você tira isso da gravação. Eu já tive, tá legal? Eu já tive chupa-cabra, assim, eu lembro lá, faz quando chegou. Bom, deixa isso para lá. Mas eu não estou falando de coisas ilegais. Eu estou falando de um produto, de um serviço licenciado pela Anatel, com a licença, tudo certinho. E aí teus amigos falam o seguinte: caramba, é barato, criatura, não custa nem R$ 80 e você tem acesso a todo Netflix, Discovery Channel, CNN, você tem 177 canais à sua disposição. E a pessoa fala, é mesmo? É. Quantas pessoas você imagina que adquiririam esse serviço com você? Ah, e se eu não quiser mais? Não paga. Simples assim, sem frescura, sem multa, sem letras menores. Não quer, não paga, criatura. Volta para o seu, não tem problema nenhum. Eu sei que eles vão pagar, ok? Quantas pessoas? Agora imagina, todos os meses, a pessoa pagando a sua plataforma de streaming porque estão felizes com os nossos serviços e entra um dinheiro na sua conta. E esse é só o segundo para o serviço. Já falei da telefonia e já falei da streaming. Agora tem a outra coisa, plano de saúde, que a gente sabe que a maioria das pessoas no Brasil não tem plano de saúde. E a maioria, mais de 85% das pessoas que têm plano de saúde, só tem porque a empresa paga. Ok? Ele trabalha numa empresa ali que a empresa disponibiliza isso ali para os funcionários. É assim que funciona. E a questão é, se todo mundo sabe que é importante ter um plano de saúde, por que muitas pessoas não têm? E a resposta é simples, porque é caro pra caramba. Tem carência, é difícil, e o caramba, você vai colocar aí, vou colocar meus avós, meu pai, minha mãe que são idosos, você vai ter que deixar um rim ali por mês. Em 3 meses acaba os seus rins. Brincadeira, ok? Mas aí você vai ver a dificuldade que é isso, é caro pra caramba. Aí a Atlântica Natural, mais uma vez, pela genialidade do nosso presidente Juliano Rocha, falou: não existe a possibilidade de nós disponibilizarmos uma telemedicina para as pessoas. E a telemedicina, ela hoje tem números sobre isso. Ela prova que a maioria, só a maioria absoluta das pessoas que vão ao médico elas vão até um hospital, até o consultório médico, chega lá, o médico faz as perguntas, o que você está sentindo? Está com isso? Onde dói? Quando começou? O que você comeu? Deu diarreia? Deu ânsia? Não sei o quê? A pessoa vai respondendo e o médico fala, está aqui a receita. É isso que funciona. A maioria das pessoas. Só que isso poderia ser feito online. E você pode fazer uma consulta. Você chega e fala, doutor, misericórdia, eu estou com uma dor de cabeça, estou com diarreia, estou vomitando, estou com febre, estou tudo isso. E ele vai começar a perguntar as mesmas coisas. Quando começou, o que você comeu, o que você está sentindo, onde mais dói, desde quando isso veio. Fala, então tá bom, tá aqui, ó, toma esse remédio. Te dá uma receita online. Não importa se é uma receita simples para um dipirona, alguma coisa, ou uma receita de Rivotril que o Thiago toma, não importa. Ele vai te dar receita, você vai na farmácia e vai comprar. Simples assim, por menos de US$ 6 por mês. Isso está à sua disposição.
Agora, você imagina, se você fala isso para o maior número de pessoas, sobre a telemedicina, se você fala sobre a telefonia móvel, se você fala sobre a plataforma de streaming, para muita gente, para muita, para todo mundo que você conhece. E lembre-se, nem estou falando dos produtos, senão a gente estava lascado, são mais de 500 produtos. Você imagina o que vai acontecer daqui a 18 meses na sua vida. Estão perguntando sobre exames. O médico pode fazer a solicitação dos exames e aí você vai no médico e faz o exame, tá bom? Mas eu vou dar um exemplo rapidinho aqui. A gente paga muito caro por plano de saúde normal, muito caro, e não usa tudo aquilo, graças a Deus também, né? Não usa tudo aquilo que paga. Mas para as pessoas terem ideia aqui, um hemograma completo hoje está R$ 14. Entendeu? E às vezes a gente está pagando 2,5 pau no plano de saúde para ir lá no médico, fazer uma consulta e depois fazer um hemograma. E aí você pode ir lá, faz o seu hemograma, volta para a telemedicina, fala, doutora, ou manda para ela online, deu isso, isso, isso. Ela sabe o que tem. Pessoal, os benefícios dos nossos serviços são algo que está mexendo com o mercado, porque esses serviços não foram criação ou criações do presidente Juliano Rocha, tá? Que fique bem claro, ele pesquisou quais seriam os produtos e serviços pertinentes ao nosso público e ele inseriu aqui no nosso mix de produtos, agora tem um serviço, ok? Fez tudo isso. Só que são serviços extraordinários. E, mais uma vez falando, tudo coisa legal, tudo bonitinho, trabalhando do jeito certo. Você vai receber sua receita, vai a licença, a gente tem as licenças da Anatel, tem tudo direitinho. Então, tudo quando a gente fala de parâmetros legais, a Atlântica Natural está inserido. Agora, a questão é, o que é que falta para você que está aqui hoje, começar a se beneficiar desse mercado? Eu vou dar um exemplo. Quando o Tiago Araújo estava mostrando ali o plano de negócio, espero que você tenha prestado atenção, porque isso pode mudar a sua vida, ele mostrou lá a posição que o mercado brasileiro ocupa no mercado de saúde, beleza e bem-estar, ok? A questão é, quanto que você ganha por isso? O que adianta falar que está num mercado bilionário e você não ganha centavos? A gente sabe que o mercado de telefonia é um mercado bilionário e você não ganha centavos. O mercado de plataforma de streaming é um mercado bilionário e você não ganha centavos. Até quando você vai permitir isso? Até quando você vai ser um divulgador de marca de outro sem ao menos receber um panetone no final do ano? Até quando? Sabe até quando? Até quando você permitir. Porque a hora que você chega e fala, basta, a hora que você põe o fim no ciclo, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. E agora, já que eu falei tudo isso, eu vou usar os próximos minutos para falar sobre você. Se você entendeu sobre os benefícios dos produtos e serviços da Atlântica Natural, se você entendeu, e você gostaria muito de fazer parte dessa indústria bilionária, eu quero que você saiba, eu não falei 30% de tudo aquilo que você pode ganhar. Não falei. Porque imagina quando você começar a usar o poder da rede. Você imagina quando aquelas pessoas que consumiram os seus produtos ou os seus serviços começarem a fazer o mesmo que você. É a hora que você vai falar aquela palavra que eu falo toda hora: misericórdia. E aí você vai ver os seus sonhos se tornando realidade. Por isso que eu falei, eu peço para você aqui hoje uma visão de médio e longo prazo. Eu peço para você permitir 18 meses de dedicação. É só isso. Eu não estou falando para você, eu vou trabalhar a vida inteira para no final do ano ganhar uma caneta. Não é isso. Eu peço que você tome uma decisão hoje, agora, de entrar em contato com a pessoa que te convidou e falou, é isso que eu vou fazer, ok? E começar uma nova história na minha vida. E aí entra essa parte que eu falei sobre você. Porque o que é que eu sei, Ana Lídia? Que toda vez que as pessoas tomam decisão de fazer uma coisa nova, toda vez que a pessoa tem a decisão de ter uma atitude nova, a atitude velha vem negociar. E eu vou falar para você, não aceite o convite. É muito comum você ter a decisão de uma nova atitude, falar, quer saber? Eu vou fazer academia, começo amanhã, chega de manhã, é aquele pensamento macabro que fala, não, começa depois, só um pouquinho, não faz não, é normal. Por quê? Porque são as atitudes velhas tentando negociar. A gente tem essa dificuldade com mudança comportamental, ok? Não aceite o convite, porque as suas palavras vão ter muito, mas muito poder. O problema é que a gente fica pensando, é mesmo, né? Tá bom, depois eu começo, qual a diferença, não sei o quê. Eu quero que você saiba o seguinte, olha, os seus diálogos internos, eles produzem resultados externos. Então, as coisas que você fala constantemente para você está falando e acha que não tem valor nenhum, eles se manifestam no mundo físico. É assim que funciona. Por isso que você não pode negociar com atitudes velhas.
Fala, isso eu ponho um fim. Eu não aceito mais trabalhar para os outros, enriquecer outras pessoas e tá aqui igual maluco. Eu lembro, gente, quando eu era bancário, eu administrava bilhões de reais. Eu não estou falando de milhões, eu estou falando de bi, com B de bola, bilhões de reais. E eu ganhava, sei lá, 2.000, 2.500 reais. Sabe, você fica vendo aquilo, você vai ficando louco. É a mesma coisa quando a gente vê as empresas telefônicas faturando bilhões e você não ganhando nada. Chega! Põe um ponto final nesse ciclo. Fala, pera um pouquinho, eu pago o telefone há quantos anos? 10, 5, 15, 20 anos? Quanto que você ganhou por isso? Nada. Chega. Existe a possibilidade hoje de eu pagar e ganhar? Existe. Existe a possibilidade de eu recomendar para meus amigos e ganhar? Existe. Existem infinitas possibilidades dentro da Telegroup. E é isso que nós estamos convidando aqui você. Para começar a investir em você. Essa mudança de pensamento, essa mudança de comportamento, para que de verdade ocorra a mudança de resultado. Simples assim. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte: algumas coisas que eu peço para você, algumas coisas muito simples aqui. Primeiro, defina o que você quer da sua vida. Ok? Não, não vamos começar esse jogo aqui, não. Chegando e falar assim: eu vou fazer para ver o que dá. O meu papel aqui é mostrar os benefícios, principalmente para os convidados. Mas em momento algum, e isso é uma cláusula pétrea da Atlântica Natural, nós vamos vir com história mal contada, ok? Ou nós vamos mentir. Isso se o presidente descobre, o Thiago sabe do que eu estou falando, né? Então nós não vamos aqui. Se você veio numa de, eu vou tentar para ver o que dá, eu vou ser obrigado a falar a verdade para você. Seja só um consumidor. Tá bom? Não tem problema nenhum. Você vai ter produtos maravilhosos à sua disposição. Só isso. Agora, para aqueles que falam assim, não, eu vou virar o jogo, seja bem-vindo. E aí é normal, lembra que eu falei, é uma atitude nova, é um comportamento novo, o velho quer negociar, é normal o capeta se manifestar e falar que você vai coisa nenhuma. Aí vem aquelas coisas, né? Isso aí não existe, é mentira, isso eles estão vendendo um chupa-cabra, o telefone não é nada, e não sei. É normal isso, tá legal? Esses pensamentos vêm. Por quê? Porque é o velho tentando negociar com você. É muito comum. Porém, tem um pensamento que ele é pertinente. Quando algumas pessoas podem pensar assim, beleza, o Thiago hoje está ganhando dezenas de milhares de reais? Está. Pronto, falei, Thiago. Todo mundo sabe que eu conto mesmo. Está? Está, ok? E aí tem pessoas que falam o seguinte, mas o Thiago Araújo tem muita habilidade. O Thiago Araújo fala bem pra caramba. O Thiago Araújo é um líder. É verdade. A questão é, quando ele começou, ele era assim? Você acha mesmo que ele tinha todas essas habilidades? Claro que não. Só que ele foi treinado dentro dessa indústria. E é isso que vai acontecer contigo. Então não fica pensando nas habilidades que você tem ou nas coisas que você fez no passado. Não pensa nisso, porque nós estamos falando daqui para frente. Então é bem simples. São os seus contatos e as nossas habilidades. A responsabilidade de fazer você ser bem-sucedido dentro dessa empresa é minha. Eu sou diretor dessa companhia especificamente contratado para isso, para fazer você ter resultados que você nunca imaginou, primeiro ter as habilidades que você nunca imaginou e, consequentemente, ter esses resultados. Então, eu sou responsável por isso. Eu vou falar uma coisa para você. Eu falo isso com toda humildade no mundo, mas eu falo, esse jogo eu sei jogar. Se você verdadeiramente tomar essa decisão, falar, eu vou fazer isso, só se entregar nas nossas mãos. Que aí você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Fala, esse processo de onde eu estou hoje, para onde eu vou chegar, vai ser tudo mil maravilhas, tudo assim? Claro que vai. Tá bom? Claro que vai. Financeiramente, não. O que você nunca vai ter na Atlântica Natural, no ATL Group, nunca vai ter é prejuízo. Nunca. E esse nunca está com todas as letras maiúsculas. Sabe por quê? Porque se você fala assim, Vagnão, eu quero comprar aqui R$ 2.000 de produtos. Parabéns, você vai ter R$ 2.000 de lucro. Aí você fala, mas e se eu não vender? Se eu não vender, criatura, você tem R$ 2.000 de produto para você usar. Então, nunca você terá prejuízo. Isso tem que ficar bem claro, ok? Porém, eu não posso garantir que você vai sempre ganhar muito dinheiro, porque não é assim que funciona. De alguns momentos, você vai entrar em ação, você pode fazer uma apresentação, convidar pessoas, pode fazer tudo isso e o resultado ficar abaixo do esperado. Isso pode acontecer, tá legal? Eu não estou falando da venda de produto, eu estou falando da construção do plano de carreira. Isso pode acontecer. Talvez você crie uma expectativa de que, eu vou convidar 20 pessoas e os 20 vão entrar. A gente avisa, não é assim que funciona.
A gente sabe que muitas vezes é só usar, né, Bob? Muitas vezes a gente fala assim, você faz uma lista de 100 pessoas, tá legal? 100. A gente se garante o seguinte, dessas 100, 20 vão entrar. No mínimo, eu gosto de nivelar por baixo. O presidente Juliano Rocha, ele sempre fala do under promise, over delivery, né? Quando a gente nivela por baixo, se vier mais, a pessoa fica feliz da vida. Então, tudo que eu falar aqui é nivelando por baixo. De 100 pessoas que você contatar e convidar, usando as nossas técnicas, 20 vão entrar no negócio, beleza? A questão é a seguinte, numa lista de 1 a 100, onde estão essas 20? E eu vou falar uma coisa, você não sabe, eu não sei, o Tiago não sabe. Nós sabemos que elas estão lá. Pode ser as últimas 20. Pode ser que sejam as pessoas. Nós não sabemos onde elas estão, ok? Nós sabemos que elas estão lá, mas que posição elas estão utilizando? Não. E aí vem o problema. A pessoa contata e convida o primeiro. E aí o que acontece? O cara fala não. Aí ele já fica assim, ah, meu Deus. Aí convida o segundo, não. Convida o terceiro, não. Sabe o que acontece? Ele fala assim, sabia? Isso não é para mim, isso não vai dar certo, não nasci para isso, me enrolaram e não sei o quê. Por quê? Porque o velho está negociando com o novo e as pessoas aceitam o convite. Nesse negócio, em alguns momentos, você pode cair nisso, e não tem problema nenhum cair, nenhum, ok? O problema é não se levantar. O problema é você chegar e falar o seguinte, ó, eu já liguei para... Tiagão, eu já ouvi isso. Tem gente que fala assim, mas Wagner Dias, eu já liguei para 5 pessoas e não deu certo. Eu falei, quanto? E a pessoa falou 5, eu falo, misericórdia, de uma vez só assim? Você conseguiu fazer? Parabéns, 5? E acha que fez muito. Sabe, não dá, esse negócio não é para pessoas que estão acostumadas, é isso aí, Rafaela. Falta só 95. Essa é a visão de líder. Só que algumas pessoas se cansam muito fácil. Por quê? Porque às vezes na cabeça dela cria expectativa de ter o resultado que a Rafaela tem, o resultado que o Thiago tem, o resultado que a Evelyn tem, o resultado que a Ana Lídia tem, querem ter o resultado que eles têm, mas não querem fazer o que eles fizeram. E isso não funciona, criatura. O que funciona aqui de verdade é você chegar e falar assim, beleza, o que eu preciso fazer? Sabe igual a gente, quando a gente era empregado, que a gente sentava lá, vinha o chefe, o diretor, o patrão, seja lá quem for, falava, criatura, você vai fazer isso, isso, isso. E a gente fazia, e a gente fazia para enriquecer outra pessoa. Agora você vai ter um líder falando, você tem que fazer isso, 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 para você se enriquecer. É simplesmente uma mudança de paradigma. E é isso que eu peço para você que você comece a olhar para você diferente, não por aprovação. Fabiano, eu vou chegar longe na Atlântica. Bora para cima, é nós, irmão, tamo junto. É só não desistir, é simples assim. Eu peço para você fazer esse negócio não para ter aprovação de outras pessoas. Isso é uma roubada. Isso é muito perigoso. Eu vou fazer para provar para o outro. Para com isso, tá legal? Você tem que fazer isso para que você realize os seus sonhos. Você dê um padrão de vida para sua família maravilhoso. Que as suas conquistas sejam para a honra e glória do Senhor. Essa é a minha sugestão, ok? É assim que você tem que fazer. Não é nada de aprovação, porque as pessoas que constantemente vivem por aprovação, elas desanimam muito fácil quando tem uma reprovação porque ela não está focando no talento, no potencial e nos desejos dela. Ela simplesmente está focando na vidinha de Instagram para mostrar para os outros o que pode acontecer aí. Então vamos lá. Passos agora para você aqui, entrando aqui nos últimos 15 minutinhos. Passo para você. Primeiro, comece a se observar. Eu vou pedir para você. Lembra, tem um estudo feito aí, né, do que acontece com os elétrons, quando a gente olha, a matéria muda, uma coisa muito louca, tá legal? Uma coisa muito louca, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas eu vou pedir uma coisa para você. Comece a se observar. Essa pausa é para você pensar mesmo. O que, que o Wagner quer dizer com isso? Misericórdia. Para você observar as suas atitudes durante o dia. O que, que você tem feito? Como se tivesse uma pessoa olhando para você. O que, que você tem feito? De repente você fala assim, hoje eu não vou fazer nada, eu vou ficar largado na minha cama, não sei o quê. Beleza. É assim que funciona, tá legal? Por isso que no final do mês você vai ter resultado negativo. Só que quando você se observa, você encontra as respostas daquilo que pode mudar. Pessoal, é muito comum, quando eu estou nos meus treinamentos, eu falo, as pessoas fazem perguntas. É muito comum, Wagner, o que eu preciso fazer para isso? Wagner, o que eu preciso fazer para aquilo? Wagner Dias, isso. É muito comum. Beleza, eu ouço todas. Mas é muito comum também, eu falo assim, quem gostaria de emagrecer? Sabe uma coisa? A maioria das pessoas levanta as mãos. Quando eu falo, quem gostaria de emagrecer? A pessoa fala, eu. Eu falo, beleza. E aí eu faço outra pergunta.
O que que você precisa fazer para emagrecer? E a pessoa fala assim: ah, Wagner, eu tomo muita coca, preciso parar de tomar coca, eu sempre como chocolate, eu como 10 horas da noite, eu não sei o que. Eu falo: ah, é? Beleza. Sabe o que que a gente descobre com isso? Que todas as pessoas têm as respostas para as dúvidas delas. Todas as pessoas têm. Você que está me escutando agora, se você fizer as perguntas certas, você vai encontrar as respostas para todos os seus desafios e todos os seus problemas. Você vai. A questão é a seguinte: a hora que encontrar a resposta, o que você vai fazer? Você vai continuar a fazer a mesma coisa? Você vai agir de forma diferente? Ah, de repente deu vontade de ele ficar largado na cama até 11 horas, meio-dia, seja lá o que for, ou você chega e fala: não, 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 é melhor eu vir aqui assistir um treinamento aqui do ATL Group, é melhor eu ligar para o meu líder, é melhor eu fazer uma lista, é melhor eu fazer contato. É você que decide. E é aí que a gente vê como Deus é maravilhoso. Ele não te fez um robozinho, um computadorzinho que você está programado e ponto final. Ele te deu a liberdade de você fazer o que você quiser da sua vida. Isso significa que tudo aquilo que você está vivendo hoje, tudo, a sua situação financeira, a questão dos seus relacionamentos, o carro que você tem, a posição que você encontra, o seu corpo, a sua saúde, tudo é fruto das suas escolhas. Você escolheu, talvez no seu subconsciente ou no seu inconsciente, você escolheu estar vivendo a vida que você está vivendo hoje. Foi você que escolheu. E, por favor, da mesma forma como no começo aqui eu falei o seguinte: ah, ninguém me venha com esse papo de que não tem dinheiro, tá bom? Porque todo mundo tem. Da mesma forma que eu falei isso, eu vou falar para você aqui: não se faça de vítima. Combinado? Assuma a responsabilidade. Porque quando você assume a responsabilidade de tudo aquilo que aconteceu na sua vida, você fala: tá bom, eu fui o responsável. Ah, deu essa caca. E é normal, Tiago, é muito comum pessoas falam: não, Wagner, você não sabe o que está fazendo. Olha, eu fui traído, aquela pessoa me traiu 18 vezes. Você que escolheu estar com ela. É sua responsabilidade. Então, para de se fazer de vítima. Quando você entende, fala: putz, é mesmo, né? Fui eu. Sabe o que que você entende também? Se eu fui o responsável para me trazer até esse ponto, eu serei o responsável para me levar para o próximo nível. Olha que lindo. E aí você entende isso. Seja lá o que for. Ah, mas o que que você quer? Quer mudar de carro? Seja bem-vindo, você pode. Quer mudar de casa, criatura? Você pode. A prosperidade não é algo externo que você busca. Ela deve ser algo interno que você constrói. É aqui na sua cabeça, tudo vai começar daqui. A hora que você toma essa decisão, é meio insano, mas você toma essa decisão, eu vou fazer acontecer. E quando você vai parar? Primeiro, nunca, mas eu vou descobrir o seguinte: a hora que eu chegar nesse nível, eu vou sonhar com coisas diferentes. É assim que funciona. Então, quando você entende isso e começa a jogar as regras do jogo do ATL Group, coisas extraordinárias vão acontecer. Lembra que eu falei? São 18 meses para você começar a ganhar dinheiro de verdade. Eu estou falando aí 18 meses para você que está ganhando entre 10 e 15 pau por mês, tá legal? 18 meses. Só que sabe o que acontece? De hoje até os próximos 18 meses, você vai viver uma vida que você nunca imaginou. Ou, em algum momento, você viu um filme e fez assim: quem sabe um dia. Na Atlântica Natural, você vai viver isso. Nós estávamos agora no cruzeiro com quase 800 pessoas, Fabiano. Eram quase 800 pessoas, o dobro do que foi o ano passado. Agora, você imagina o que vai acontecer o ano que vem. Nós éramos para estar indo, daqui 40 e poucos dias, era para a gente estar em Dubai. Mas os primos jogaram bomba lá e a gente não vai, tá legal? Só que aí não tem tempo ruim. O que que o presidente falou? Pô, nós vamos para Dubai, a gente vai para Grécia ou Itália, ou Portugal, seja lá o que for, mas nós vamos começar a viver. E isso sim está à sua disposição num curto espaço de tempo. Você pode, esse ano ainda, ir com a gente num resort extraordinário no Nordeste do Brasil. Você pode fazer tudo isso. E sabe o que acontece quando a gente começa a viver essa vida? Você começa a elevar os padrões. Você não aceita nada dali para baixo. Não sei se já aconteceu com alguém aqui, de ter alguma coisa e perder essa coisa que você teve. Eu sempre falo para as pessoas: é melhor nunca ter do que ter e perder. Porque quando você perde alguma coisa, você fica comparando: meu Deus, eu já tive tudo isso, já tive. Então, fazer o grupo ATL é você elevar os seus padrões. Você vai chegar lá num resort, você vai comer o dia inteiro, vai estar com pessoas maravilhosas. Cada mesa que você sentar é uma faculdade, cada foto que você tirar é um marketing maravilhoso, cada momento que a gente tiver ali vai ser um crescimento pessoal. Então, a grana, ela vem em 18 meses, ok? Ela vem. Mas a pessoa que você se torna nesse processo
é algo maravilhoso. E eu garanto uma coisa para você: nenhuma faculdade, nenhuma universidade, você pode fazer Cambridge, Princeton, Harvard, nenhuma universidade te dá o que você vive dentro dessa indústria. E você vai ser uma referência na sua família. Nós estávamos ali antes de começar, antes de embarcarmos no cruzeiro, nós fizemos o ATL Fest. E eu perguntei ali quem nunca tinha viajado de cruzeiro. A maioria levantou a mão. E dos que eu falei, tá bom, quem aqui o primeiro cruzeiro da vida fez pelo grupo ATL? A maioria levantou a mão, dos que tinham viajado, a maioria levantou a mão. Então foi a Atlântica Natural que proporcionou isso para as pessoas. E a gente pergunta o seguinte: quem aqui é o único, o primeiro a viajar da sua família? Também a maioria levanta a mão. Você vai ser uma referência na sua família, ok? Então vamos lá, gente, de verdade. Faz o seguinte, observa tudo que você está fazendo, faz as perguntas pertinentes. Quando você se observa, é algo maravilhoso, porque você está no presente. Você não está vivendo no passado, você está olhando o momento aqui agora. Não dá para a gente ficar sofrendo pelas coisas que aconteceram, não dá para você ficar remoendo aquela coisa. Tem pessoas que, quando chegam no fundo do poço, sabe o que elas continuam fazendo? Cavucando. Ah, e eu estou no fundo do poço e fica cavucando para ir mais fundo. Para com isso. Quando você descobre que você chegou no fundo do poço, você tem que ir para cima. Simples assim. Então, observe o seu momento. O que você está pensando, o que você está sentindo, o sentimento em relação ao presente, em relação ao futuro, em relação ao passado e, principalmente, o que você está fazendo. Quando você se observa nisso, você fala, tá, ok, o que eu posso mudar? E essa é uma pergunta libertadora. O que eu tenho que fazer para mudar esse meu estado, esse meu comportamento, esse meu sentimento, esse meu pensamento? O que eu tenho que fazer? Você vai encontrar as respostas. E você entra naquele padrão, e isso nós falamos constantemente aqui com os líderes da tele, você vai entrar no padrão de observância constante. É o tempo todo você se observando, o tempo todo, ok? Aí você vai fazer uma venda. Então você vai vender um determinado produto. Ah, eu vou vender essa caneta, que vai vender um Natuós. Eu vou vender um Natuós para uma pessoa. Suponhamos que a pessoa não compre. Perfeito. Isso pode acontecer? Pode, gente, pode acontecer, ok? Quando? Quando uma pessoa não se prepara para a venda. Quando uma pessoa assiste uma apresentação com o Tiago Araújo, fala, uhul, vou ficar rico, agora já sei, tá aqui, pega o produto, criatura, compra. E a criatura fala, para que serve? Não sei, dizem que é bom. Quando você não se prepara para a venda, a possibilidade do sucesso é muito remota, ok? Mas mesmo assim, pode acontecer. Beleza, isso é um problema? Não. Não é um problema. Tem problema nenhum não vender. Não tem problema nenhum não cadastrar. Acredite, não tem problema nenhum. Problema é quando você tem um sentimento negativo em relação ao seu resultado. Aí é um problema. Quando você chega e começa com aqueles diálogos internos, falando, meu Deus, isso não dá certo, não é para mim, aí começa a ser um problema. Então, observe-se o que você está fazendo, se observe no momento da venda, se observe no momento de um contato, se observe no momento de um convite, se observe no momento que você estiver fazendo uma apresentação, você tem que se observar. Por quê? Não vem o resultado? Você faz as perguntas certas para você mudar as suas atitudes e, consequentemente, os seus resultados. É assim que funciona o jogo. É um processo de você ficar se observando continuamente. Isso é muito legal, porque isso te tira do passado. Você não tem poder nenhum sobre ele, ok? Te tira, te dá aquela felicidade aqui no momento. Talvez você possa olhar para o futuro e falar, yes, eu vou para a Europa. Yes, eu vou para o Caribe. Yes, eu vou fazer um cruzeiro, tal. E isso é legal porque te dá uma felicidade e poder no presente. Isso é muito gostoso, ok? Mas o importante é nós estarmos no presente. E para eu terminar aqui, estamos chegando nos últimos minutos. Eu quero falar uma coisa para vocês. Tem uma passagem na Bíblia, que está lá no Evangelho de Mateus, que os caras chegaram para Jesus e falaram: Jesus, chega aí, senta aí. Diga uma coisa: o que a gente precisa fazer para ir para o paraíso? O que a gente precisa fazer para ir para o céu? Né? Então, os caras estavam ali questionando, né? O que a gente tem que fazer? Aí Jesus falou: é isso que vocês querem? Então, lembra, gente, que o céu, o paraíso, era o objetivo daqueles caras. E se esse era o objetivo, eles precisavam de um plano. E quem tem melhor plano do que Jesus? Não é isso? Perguntaram: e aí, Jesus, o que a gente precisa? Show? Jesus falou assim: mas é isso mesmo que vocês querem? E eles falaram: é. E Jesus falou: beleza. Se vocês querem ir para o céu, vocês devem agir iguais às crianças. E eu falei, misericórdia.
Como que eu vou agir igual criança? Normalmente, as pessoas pensam, não, tem que agir igual criança, porque criança é ingênua, criança é pura, criança não tem malícia, criança não tem maldade, só amor no coração, não é isso? E eu digo, não! Pessoal, quem fala que criança é pura é que não tem filhos. Quem fala que criança é ingênua nunca esteve ao lado de um catarrento. Criança é o bicho mais maldoso que tem na face da terra, gente. Criança põe apelido, criança faz bullying, criança mente, criança quebra as coisas, fala um monte de coisa. Eu falo, misericórdia. Porque é então que Jesus falou para a gente ser iguais a eles. Simples, muito simples. Quem tem filhos vai entender o que eu vou falar agora. Criança, quando quer alguma coisa, consegue. Ele vai lá e pede para o pai. Se o pai fala não, ele pede para a mãe. E se os dois falam não, criança não mente, não, também, misericórdia. E se a mãe fala não, sabe o que a criança faz? A criança chora, a criança faz manha, finge que está com febre, faz carinha e não sei o que, faz todo um terror ali. Mas aí a mãe olha, fica com dó e fica, mas não vou dar, não vou dar. E a criança vem chorando e fala: caramba, mãe, todos os meus amigos têm, só eu que não. Putz, aí quebra o coração da mãe. Aí o que a mãe faz? As mães que estão aqui sabem o que eu estou falando, pai também. O que a gente faz? Vai lá e compra, mesmo tendo sem grana. E é nessa hora, vai na avó, né? Aí é nessa hora que a gente vê o seguinte: a questão não é grana. Lembra que eu comecei aqui falando uma coisa para você? Que a pessoa fala, não tem R$ 80, mas se a criança pedir, fizer manha, ou, um pior cenário, se a criança estiver doentinha, precisar de um remédio que custa R$ 80, você vai conseguir. Criança, quando quer alguma coisa, ela consegue. E aí tem uma coisa, Márcia, nós temos que agir iguais crianças. Eu não estou falando para mentir, para enrolar, para fazer bullying, para quebrar coisa, né? Nada disso. Eu estou falando para pegar esse comportamento de criança. Criança sonha. Quando você vai passear com seu filho no shopping, pode ver, ele pede o passeio todo. Compra, 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 compra. Por que a criança pede tanto? Se a mãe fala assim, estou sem grana, ele fala, passa o cartão. Usa o saldo, faz qualquer coisa. Por que que a criança pede um monte de coisa? Porque ela sabe que se ela pedir muito, muito, no final do dia, alguma coisa ela vai ganhar. E aí sabe o que acontece quando a gente põe a roupa de adulto? A gente para de pedir para o nosso pai. A gente para, não tem objeção. É isso aí, Bob, não tem. Se ela quer, ela vai fazer o que for necessário, mas vai conseguir. Ela sonha, ela pede, criança entra em ação, não tem tempo ruim. Criança, se quiser ver um filme, quem tem filho sabe. Eu vou ver o filme, já viu, e ela está injuriada de ver aquele filme ou desenho, ela assiste o desenho de ponta cabeça no sofá. Você já viu que criança fica de ponta cabeça, vendo? Por quê? Porque para ela é diferente, quero fazer, eu faço. E aí a gente põe essa roupa de adulto e paramos. Paramos de pedir para o nosso pai, paramos de sonhar, paramos de ousar, paramos de tentar, paramos com tudo. E a gente pura e simplesmente se entrega. E começamos a ouvir as coisas negativas da vida. É assim mesmo, a vida é dessa maneira. Então, sabe de uma coisinha? Você não veio nesse mundo para passar perrengue. Não faria o menor sentido Deus, que te conhecia antes da formação dos seus ossos, te colocar aqui para você ser um mendigo espiritual, para você ter que ficar falando não para os seus filhos, não para os seus desejos, ficar se acostumando com a vida, achar que cruzeiro é para poucos privilegiados, dirigir os melhores carros é para alguns sortudos, ganhar dezenas de milhares de reais é só para algumas pessoas que têm habilidades especiais. Não é. Porque quem tem mais do que um filho sabe que você faria o mesmo por todos os seus filhos. Você tem dois, três, você dá igual para eles, na mesma proporção. Amor é uma coisa que multiplica. Quando você tem um filho, você ama 100% aquele filho. E aí você tem dois, você ama 100% os dois filhos. É uma coisa que desafia a lógica, desafia a matemática. Nós somos assim. Só que nós somos limitados. Mas mesmo assim, nós fazemos tudo que está ao nosso alcance pelos nossos filhos. Mas eu quero que hoje, quando terminarmos aqui, você lembre que existe um Deus que é ilimitado, que tem todo o poder do mundo, está tudo no controle dele, que ele te ama muito mais do que você ama os seus filhos.
E a hora que você se conectar com ele, com aquela vibe, com aquela verdade, que Deus está aqui, me usa, mas eu vou fazer o que for necessário para que, através de mim, vidas sejam transformadas, e aí você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Então pode começar a comemorar. Chegou a hora de você viver o extraordinário. O que eu peço para você é uma fé absoluta no destino e uma flexibilidade inabalável no caminho. Pode ter certeza de que aqui na ATL Group todos os seus sonhos se tornarão realidade. Ok? Eu amo vocês, muito obrigado pela presença, muito obrigado. Eu devolvo a palavra de fechamento para o nosso triplo diamante, Tiago Araújo. Obrigado, foi uma honra, um prazer, um privilégio estar com vocês. Só uns recadinhos aqui, lembrando que amanhã, às 8 horas da noite, nós teremos o nosso Anatobelas. Então, meninas, vocês têm que participar. No dia 7 de março, agora, eu estarei no Rio de Janeiro, ali junto com os líderes locais, Luciano Gouveia, Célio Santos, o Célio e a Mônica Braga, Henrique Lemos, tem muitas pessoas extraordinárias lá. E no dia 8 eu estarei em Sinop com Altamir Freitas e Evelyn Casagrande. Então nós temos coisas maravilhosas acontecendo aqui. E eu passo a palavra para esse grande líder, esse homem de sucesso, esse homem brilhante, essa pessoa que tem essa habilidade de inspirar, motivar, treinar, capacitar e levar pessoas para um mundo extraordinário, Tiago Araújo. Gratidão demais pela entrega, Wagner Dias. Veio aqui, arrebentou, trouxe um conteúdo incrível. Gente, eu me sinto muito lisonjeado de poder participar dos treinamentos do Wagner. Talvez você não saiba quem é o Wagner Dias, mas eu vou ampliar um pouquinho a sua mente para você entender o que o ATL Group, já peguei, hein, Wagner? O ATL Group está trazendo para a gente, né? O Wagner Dias é um palestrante internacional, ele treinou com os melhores, se capacitou com os melhores. Ele já fez mentoria com Eric Worre, já ouviram falar do Eric Worre, autor da Bíblia do Marketing de Rede, o livro GoPro, o livro mais vendido no mundo sobre a nossa profissão. Também já participou de treinamento e mentoria com ele, Anthony Robbins, o pai da PNL. Pois é um homem de muita bagagem, muito conhecimento, e por isso que ele sempre entrega, assim, conteúdos incríveis. Ele sempre acaba entregando algo que a gente nem imaginava. Eu não sabia, Vagnão, que você tinha todo esse conhecimento sobre a linha de serviços. De produto eu já sabia, mas você está muito afiado, homem. Eu anotei muita coisa aqui. Não sei se você viu que eu estava aqui, anotei coisa demais. Aprendi muito hoje. Fico muito grato aí pela entrega e gostaria que vocês parabenizassem o Vagnão aí no chat. Ó. Parabenizem ele com palminhas, 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 pois é muito merecido, merecido demais. Gratidão a todos pela presença, parabéns por vocês estarem conectados. Isso significa que vocês querem algo para o futuro de vocês e com certeza conectado vocês vão muito longe. Forte abraço a todos. Amanhã tem Natubelas, fiquem com Deus. Amanhã também tem live do presidente, meio-dia, sextou, né? Com promoções. Então, fiquem antenados às agendas aí do Grupo ATL, do ATL Group. Forte abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.